Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início aqui ao nosso módulo 1 do método brabo de como editar vídeos aqui pelo celular, certo? Já estou aqui com a Lightmotion e vamos dar início aqui aos primeiros passos que vocês devem conhecer aqui nesse aplicativo para vocês começarem a fazer os vídeos de vocês, as animações profissionais aqui dentro do aplicativo, certo? Então vamos lá, a gente vai vir aqui no maisinho, criar já uma composição aqui em projeto para vocês poderem ver o que vocês podem fazer aqui nos primeiros comandos, beleza? Vou criar aqui no formato quadrado mesmo, só para a gente poder exemplificar aqui. Vou deixar branco, 24 frames por segundo e 1080p, beleza? Vou criar aqui um novo projeto, a gente já pode ver aqui que ele está quadrado. E nessa aula aqui, a gente vai trabalhar o primeiro comando básico que a gente vai poder utilizar em nossos vídeos, é posição, certo? A posição é como um objeto ele pode subir e descer durante um vídeo, aparecer, sumir, entendeu? Então, vamos lá. Vou aqui no maisinho, certo? E aqui em formas, eu vou criar aqui um círculo, beleza? Cliquei aqui, criei esse círculo, cliquei aqui fora, beleza? Então, a gente vai poder fazer animação desse círculo através da forma de posição. E como que a gente vai animar isso aí? A gente vem aqui, ó, clica na layer do círculo, beleza? Cliquei aqui. A gente vai vir aqui em movimentação e transformação. E nessa primeira aba aqui, ó, beleza? A gente vai mover esse objeto. A gente pode mover aqui dentro, beleza? Eu vou deixar ele aqui no centro, certo? E a gente vai trabalhar com posição. Tá, brabo, como é que a gente vai poder mover esse objeto aqui, beleza? Para quem já mexeu com After Effects, ou para quem nunca mexeu ainda, vai estar sabendo aqui agora, mas quem já mexeu vai saber, já tem um pouco de noção como é que funciona isso aí, certo? Para a gente poder fazer a animação de um objeto, ele tem que partir de um ponto e terminar num ponto, certo? Como se fosse aquela parte de física, um objeto vai começar num ponto e vai terminar no outro. Daí o que a gente vai fazer? Esse objeto, digamos, por exemplo, ele venha de baixo para cima, ele venha daqui de baixo, ó, beleza? Ele vai vir aqui de baixo até aqui em cima. Deixa ele centralizado aqui, ó, beleza? Então, o que tem que acontecer? Tem que ter dois pontos marcados, um lá no final e outro no fim. Então, pra gente fazer isso aqui, tem essa função aqui, ó, esse maisinho aqui, ó, vou clicar nele pra vocês, ó, clicou, ele habilitou um keyframe, é o nome desse triângulo, meio que triângulozinho, losango, certo? Então, para que esse objeto ele termine nesse ponto, eu cliquei aqui, beleza? Então, ele vai terminar nesse ponto. Então, o que acontece aqui? É como eu ensino no After Effects. Para que esse objeto termine nesse ponto, eu já habilitei aqui um keyframe, mas eu quero que ele termine lá na frente e eu quero que ele comece de baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui nesse keyframe, ó. Muito cuidado, porque agora eu acabei de segurar na layer. Não é na layer que eu quero. Eu tenho que clicar novamente aqui, ó. E ó, pronto. Você viu que subiu o keyframe. Então, ó, nessa parte direita, onde está movendo esses números, na parte direita, tá determinando o tempo da animação. Ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando passou do 23, ele parou em 1 segundo, porque a gente colocou 24 frames por segundo. Então, 1 segundo tem 24 frames. Eu vou deixar aqui, ó, 1 segundo, beleza? Porque o que acontece? Em 1 segundo, ele vai terminar nessa posição. Ah, bravo, e no início ele vai terminar em qual posição? Ele vai terminar lá embaixo, que eu quero que ele comece de baixo para cima. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu pego aqui o objeto e coloco ele para baixo, ó, e habilito um novo keyframe aqui, ó, que ele vai... O que é que vai acontecer? Ele vai vir lá de baixo para cima. Ó, uma coisa que ele não fez a animação. Por quê? Porque eu peguei e mexi com o dedo. Eu cliquei no objeto, eu cliquei com o meu dedo aqui, ó, e movi esse objeto. Só que eu não para fazer animação não pode ser feito isso. Eu tenho que mover sempre aqui em transformação e movimentação e transformação. Então, para que habilite outro keyframe aqui, ó, ele já vai habilitar sozinho um novo keyframe, porque eu movimentei o objeto. Então, eu vou movimentar ele aqui, ó, lá para baixo, certo? Movimentei aqui lá para baixo. Se eu der um play aqui, ou apertar nesse triângulozinho aqui, ele vai dar um preview, ó. Se eu apertar aqui, ele dá um preview. Se eu apertar e segurar aqui, ele dá um preview, ó. Beleza? E ele volta pro início agora. Se eu der o play aqui, ele vai, ó, e continua. Então, como vocês puderam ver, o que aconteceu? Eu habilitei um keyframe aqui embaixo,
quando eu coloquei aqui, eu sempre habilito o keyframe no fim, onde eu quero que o objeto termine, arrasto ele para frente, como eu fiz aqui, e no início, onde eu quero, eu movo o objeto que ele já vai criar um keyframe na posição final que eu coloquei, no caso na inicial. Como vocês puderam ver aqui, o que aconteceu? Esse objeto tá aqui, criou um keyframe com ele lá embaixo, e com 1 segundo ele vai terminar lá em cima. Se eu der o play aqui, ó, viu? Daí o que aconteceu, como vocês puderam ver aqui? Ó, ele parou seco, certo? Ele parou seco. Daí o que a gente pode fazer aqui para melhorar essa animação? Aqui no aplicativo aqui, ó, como vocês puderam ver nesse maisinho, embaixo dele tem um gráfico. Então a gente consegue mexer no gráfico da velocidade desse movimento. Como que a gente mexe? Se você deixar aqui, ó, deixar aqui a agulha, no caso a agulha aqui, como vocês puderam ver, em cima de um keyframe, se eu vir aqui, você já consegue mudar a animação. Mas eu sempre deixo a agulha aqui no meio, que é para ter certeza que vocês vão